Pode começar? Tá gravando? 1, 2, 3. Oi, meu nome é Vitor. Oi, eu sou a Tainá. Eu sou a Sofia Yumi. Eu sou Beatriz. Meu nome é Isabel. Eu me chamo Shida. Meu nome é Tânia. E nós somos estudantes de artes visuais da Unicamp e fazemos parte do coletivo Centopeia. Nesse semestre a gente foi contemplado pelo edital do Aluno Artista, 11ª edição, e o nosso projeto é o Entre Espaços. A São Laberinto a gente na verdade partiu querendo trabalhar com lambe-lambe, a gente se juntou pela técnica. E aí a partir disso a gente foi buscando os temas. É uma técnica de colagem, a gente pega um papel sulfite e passa cola nele. Aí a gente tentou com duas colas diferentes, uma cola feita de farinha, que é farinha, água engrossada no fogo, e uma cola de cola branca mesmo, que é diluída em água. Então, é uma técnica barata de se fazer e rende bastante, assim. O labirinto é dividido entre duas intervenções. A primeira a gente trabalhou lá no CEI Marilene Cabral, na região do Ouro Verde, uma escola pública. E o mural é composto de uma indagação meio política, assim, um questionamento para que as pessoas possam pensar um pouco, refletir sobre o momento que a gente está vivenciando. Então, essas velas que estão apagadas, elas representam as vidas que foram perdidas durante a pandemia, e junto delas a gente traz um questionamento, quantas histórias foram apagadas. Então é um pouco para dialogar com a comunidade, pensar um pouco sobre a pandemia e o que ela causou. Faz uma linha muito próxima, assim, com como a gente está vivendo o dia a dia mesmo, como a gente está construindo as relações, tipo, a distância, e como a gente constrói esse luto coletivo mesmo, assim. Já a segunda ação do labirinto a gente fez em 2 lugares diferentes. O primeiro foi o Muro do SAI, dentro da Unicamp, e o segundo foi o Posto de Saúde de Barão. O posto de saúde, especialmente, a gente quis que fosse lá porque tem um fluxo grande de pessoas e é um lugar bem simbólico durante a pandemia. E a ideia que a gente quis trabalhar foi mais dos afetos das pessoas. Então a gente abriu um formulário online no nosso Instagram, pediu para as pessoas mandarem memórias que significassem algo para elas. E a gente ilustrou cada um desses relatos, e essas partes divididas foram divididas entre 2 espaços: o Centro de Saúde Barão Geraldo e o Muro do SAI da Unicamp. Então fica uma conversa entre 2 lugares, uma memória que atravessa os espaços, e acho que isso diz muito, sobre como a gente está construindo a afetividade nesse momento. A ação do Mande Notícias partiu muito dessa necessidade também de um objeto que passasse pela mão de todos e também um objeto que fosse bem entregue nessa relação com as notícias, com o atual. Então, passando uma semana, 2, na casa de cada um dos integrantes, o orelhão foi ganhando forma, foi tendo suas modificações. Eu sentia muito isso, que a gente precisava ter alguma ação que todos botassem a mão na massa e etc. E nada melhor que um objeto ligado à comunicação, que seria o orelhão, A gente cobriu ele de jornal, e com ele coberto de jornal a gente foi passando de semana em semana na casa de cada um dos integrantes. Então, seja com alguma escultura, tinta, ou qualquer outro tipo de intervenção, a gente foi trabalhando nisso, assim, cada qual com a sua liberdade, com a notícia que queria passar pro
pro próximo, né? Então foi uma das ações com uma liberdade um pouco maior pra gente ter esse compilado de informações e de sentimentos num objeto específico que tá aqui, Mande Notícias. Eu faço parte da ação Saudades do Lo Que Não Vivi, né, que foi feita em conjunto com a Tânia. Ela acaba unindo duas propostas diferentes, né, o desenho no campo expandido e a vídeo performance, né. A construção dela se deu justamente com o tecido, o barbante, a linha de barbante, e as técnicas usadas para realizar esse desenho expandido foi o bordado e o crochê. Então, na confecção do desenho expandido, eu fiquei responsável por fazer a parte frontal, né? E também o bordado que acompanha esse desenho, que seria, no caso, a frase Saudades do que não vivi, que seria Saudades do que não vivi, traduzido para o português, né? Para que tenha essa sensação de transbordamento da linha em si, né? Do tecido. E com a metáfora, principalmente, eu acho que remete ao transbordamento do sentimento, de transbordar essas lembranças e essas coisas que essa ausência do que não se viveu, né? E a gente busca trabalhar um pouco sobre essas questões, né? O sentimento de saudade, sobre esses desdobramentos, né, de sentimento de saudades. E a vídeo performance, ela busca trazer um pouco sobre essa questão, né, da circulação de pessoas, né? Então, de modo geral, a performance junto com o suporte, né, que foi essa ação do Saudades do Lo Que Não Vivi, busca trabalhar um pouco sobre essas questões, né, que apesar de serem muito pertinentes nesse período de pandemia, ela acaba contemplando também outros momentos e outras vivências, né, trazendo outros significados dependendo do contexto e da subjetividade que cada um vai vivendo. E é basicamente isso. A minha ação, ela se chama Tem Notícia /Fantasia Secando no Varal. A ideia nasceu no primeiro ano da pandemia, em 2020. E ela surgiu num momento assim de muito cansaço da pandemia e da situação como um todo. Eu acompanhava as notícias diariamente, via rádio, jornal impresso e contato social, né, conversas e tal. E era uma sensação de muita informação o tempo todo, muita notícia. E assim surgiu a ideia de fazer uma colcha de jornal com muitos retalhos dessas notícias que eu iria acumular durante alguns meses. Eu cheguei nessa ideia de fazer essa colcha com retalhos que seria carregada por várias pessoas ao mesmo tempo, meio sobre a cabeça, né? Algo que desse essa sensação de peso, como as notícias estivessem de fato pesando sobre nós. Então por isso também a ideia do varal, né? Algo que a gente pudesse estender e colocar acima das nossas cabeças como se estivesse pairando e pesando sobre nós. Sem contar também essa questão do varal, que tem uma coisa diária, né, que você coloca, deixa por um tempo e troca. Então tem uma temporalidade que o varal envolve, assim como a notícia, né? E o mais legal do trabalho como um todo, que foi um grande privilégio, foi poder trabalhar com muitas pessoas. Então eu tive que entrar em contato com muita gente para conseguir levantar o projeto. Então eu acho que essa comunhão de muitas pessoas para pensar um projeto grande assim foi muito bacana, e que tem a ver com a notícia, né? Então foi algo que a notícia do projeto foi circulando entre muitas pessoas. Eu acho que isso tem a ver com a essência dele. E tem isso, a ideia da caminhada, né, de ser uma caminhada, ela nasceu
do contexto da pandemia, de não poder expor o trabalho em um lugar que pudesse ser fechado e fixo. Então, a saída que eu encontrei foi caminhar com o objeto, né? Se o objeto não pode ficar parado e encerrado em um espaço, então ocupar o espaço de maneira nômade, andar com o trabalho artístico. Foi? Foi. Certo? Bora. Tá bom? Tá bom.